Fala galera, salve, salve, nação rubro-negra. Como vai o senhor? Como vai a senhora? Dormiram bem? Tudo bem? Eu dormi muito bem, muito bem. Dormi o sono dos anjos. Depois daquela classificação de ontem, o jogo estava tenso, mas o Flamengo se classificou. Vitória 1-0 em cima do Corinthians, num Maraca lotado, mais de 68 mil espectadores. Então eu dormi bem demais. Tô feliz da vida. Tô feliz da vida. Vamos falar tudo sobre essa classificação aí para semifinais da Copa Libertadores da América. Vamos falar sobre Copa do Brasil, agora próximo desafio do Flamengo. E vamos falar também sobre essa bobagem que o Atlético Paranaense tá criando aí com denúncias em cima de Gabigol e de Arrascaeta. Vamos falar disso agora aqui no canal do Gladiador Flamenguista, feliz da vida. Mas antes eu vou te pedir, você que acordou bem demais, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, tem o botãozinho vermelho escrito inscreva-se, clica nele aí, você vai ajudar a gente pra caramba. Dê o seu like, não saia do vídeo sem deixar o seu like e não saia sem ativar as notificações, porque isso também você vai nos ajudar demais. Deixe o seu comentário aí em cima do nosso trabalho. A gente quer saber o que você está achando do nosso trabalho. Ontem completamos 2 meses na plataforma do YouTube. Comemos bolo aqui e tudo mais. Se você não veio na festa, você perdeu. Então não perca. Ative as notificações. Vamos falar de Flamengo. O que foi aquilo ontem no Maraca? O Flamengo ontem, na verdade, o jogo foi difícil. Foi mais difícil ontem no Maracanã, onde o cenário todo caminhava para um jogo mais fácil, né, do que foi em São Paulo, mas foi mais difícil no Maracanã do que foi lá em São Paulo. Lá em São Paulo, o Flamengo jogou melhor, né? O Flamengo envolveu, conseguiu envolver o Corinthians. Ontem não, ontem foi um jogo parelho. Assim, o Corinthians atacou o Flamengo também, né? Não ficou como lá em São Paulo, recuado. Também o Corinthians precisava, né, tirar uma diferença de 2, então a estratégia tinha que ser essa mesmo. E o Corinthians veio até uma boa partida para a expectativa toda que estava se formando. O Corinthians fez uma boa partida, né, mas acabou derrotado aí por 1-0, porque não tinha como também o Corinthians reverter um placar de 2-0 no Maracanã lotado. Né, Flamengo jogando em casa com o elenco que tem. O Flamengo tem 2 times bons, 2 times. Se tirar o time principal, deixa o time reserva joga também de igual para cima do Corinthians. Tanto que jogamos lá, perdemos de 1-0 naquele gol contra do Rodinei. Ia ser 0-0 aquele jogo, se o Rodinei não faz aquela bobagem. Então a gente tem 2 times para encarar o Corinthians. Era muito difícil, quase que impossível o Corinthians reverter e tirar a nossa classificação de ontem. Então aí, vida que segue, né? Vira a chave aí. Ontem tinha uma polêmica rolando aí na internet. Não é bem verdade não, que essa polêmica ela foi desmentida pelo Vene Casagrande. Ele recebeu uma mensagem no celular ao vivo. Eu estava assistindo o programa, ele estava com o Benja, né, e estava aquela polêmica de a maldição do Felipe Luiz. Felipe Luiz fez aniversário ontem também. Nós fizemos 2 meses. Felipe Luiz fez 37 anos, tá mais velho que a gente. Fez 37 anos e tinha uma maldição, uma suposta maldição, que o Felipe Luiz não conseguia vencer um jogo no dia do seu aniversário. E o rapaz até colocou no vídeo aí algumas datas, e o Vene Casagrande desmentiu algumas datas que ele colocou. O jogo contra o Bahia não foi na data do aniversário e coisas do tipo assim. Enfim, eu sei que a brincadeira cresceu. O Felipe Luiz, né, ele mesmo admitiu. Isabelle Costa trouxe aí o que o Felipe Luiz falou lá com a galera, pedir para a galera, né, correr para a gente desfazer. Ele ainda falou assim: você acha que o que vem de fora não me afeta? Claro que me afeta. Ele falou, claro que me afeta. Eu sou mais supersticioso que o Nadal e Simeone junto. Ele falou desse jeito. E aí eu pedi para a galera correr para a gente desfazer e nós conseguimos uma grande vitória, disse o Felipe Luiz. Né, que foi o aniversário da noite. Cantaram parabéns, a torcida cantou parabéns, ficou muito bacana lá a homenagem para o Felipe Luiz, que merece, é um craque, é um
cara assim, centrado, é um cara que tu vê que tem autoridade no vestiário, tem autoridade dentro de campo e pretende aí ser técnico de futebol. Tudo indica que vai se dar muito bem, é um cara que passou a vida quase que toda na Europa, então sabe como é que é ser técnico europeu e já conhece também o futebol brasileiro, tem tudo para se dar bem. Felipe Luiz, depois que parar, por enquanto continua jogando, está jogando muito bem. Né? Ontem ganhamos de 1-0 com o gol de Pedro, aquela jogada brilhante do Arrascaeta. Arrascaeta é demais, o Arrascaeta é demais, o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano é o Arrascaeta, não tem ninguém melhor que... Aliás, criaram uma polêmica aí outro dia, uma imprensa bairrista, né? Falou que o Scarpa é melhor do que o Arrascaeta. Então acho que não merece nem comentário, né? Um negócio desse, com todo respeito ao Scarpa, não merece nem comentário, né? Então não vamos nem criar polêmica em cima disso. Ontem o Arrascaeta fez aquela jogada, aquele 3 dedos que ele deu, cruzando a área. Lembrou bem aquela jogada da Libertadores, só que lá ele deu um carrinho, né? Caído, tocou para dentro, o Gabigol empurrou para dentro. Ontem foi o Pedro, empurrou para dentro, e com esse gol o Pedro assume a artilharia momentânea aí da Libertadores da América. É o artilheiro isolado, com 8 gols, ninguém mais tem 8 gols, somente o Pedro. E agora, hoje, sai o adversário do Flamengo, vai sair um argentino, porque é um confronto argentino, Vélez e o Talleres. Né? O Flamengo já conhece os dois, o Vélez venceu a primeira partida, hoje o jogo é na casa do Talleres, então lá em Córdoba, mas tudo indica que o Vélez é quem vai ser o próximo adversário aí nas semifinais da Libertadores para o Flamengo, que já está a 19 jogos sem perder no Maracanã pela Libertadores da América, e está a 12 jogos sem perder fora pela Libertadores da América. Então a invencibilidade é considerada, mano, na Libertadores, tá 12 jogos sem perder fora de casa e 19 jogos sem perder no Maracanã, vem muito bem, e ainda mais agora com o Dorival, o time jogando do jeito que tá. Não acredito que esse tabu que está se formando aí se quebre, pelo menos agora com o Dorival. Não acredito, Flamengo que vai muito forte para semifinal. Mas aí virando a chave, semana que vem a gente tem Copa do Brasil, volta a Copa do Brasil, né? Enfrentamos o Atlético Paranaense na primeira partida no Maracanã. O Flamengo amassou o Atlético Paranaense, mas não marcou. Amassou, foram 23 finalizações. Os caras vieram no Maracanã para tentar arrancar o 0-0, o empate, né? Conseguiram, mas não por mérito do trabalho deles. Não foi por mérito do Filipão, não foi. Alguém da imprensa elogiou o Filipão, essa imprensa barrista, ou elogiou o Filipão, falou que fizeram um bom trabalho. Não fizeram. O Flamengo finalizou 23 vezes. Quem vem para segurar o empate não pode deixar o adversário finalizar tanto. Eles saíram com 0-0 mais por conta da sorte e por conta da má pontaria do Flamengo. O Flamengo perdeu gols assim inacreditáveis naquele jogo. Não era o dia da bola entrar. Então agora o Flamengo vai para lá, para a Arena da Baixada, na próxima quarta-feira, dia 17, né, 21h30, lá a grama sintética, que já foi o grande vilão, hoje não assusta mais o Flamengo, né? Então o Flamengo vai para lá para arrancar a vitória e a classificação para semifinais também da Copa do Brasil. Então, falando desse jogo, desde esse último jogo do confronto aqui no Maracanã, que começou uma bobeirada do Atlético Paranaense, puxada pelo senhor Felipe Scolari, mais conhecido como o Filipão. O Filipão já começou a chorar na entrevista. Na entrevista coletiva ele já começou a chorar, falou que o Arrascaeta tinha que ter levado 30 cartões vermelhos pela violência, e o Gabigol também tinha que ter tomado pela violência que foi, e dali inflamou. O Atlético Paranaense, a diretoria, entraram com o recurso no STJD. O jogo tinha VAR, tinha juiz normal, como o jogo todo ele tem, e tinha o VAR. O VAR ali analisou, então, para eles não foi o suficiente. Entraram, recorreram no STJD, né, no Tribunal de Justiça.
Aí o Tribunal de Justiça não levou à frente, eles insistiram. Então o Flamengo foi, o STJD acatou então o pedido do Atlético e no próximo, olha como é que é engraçado, né? O jogo é dia 17, o jogo da volta. Sabe quando vai ser o julgamento? Dia 16, um dia antes do jogo da volta, o julgamento de Gabigol e Arrascaeta. Gabigol foi denunciado por agressão. Agressão, se ele for condenado, ele pega de 4 a 12 jogos. Arrascaeta foi denunciado por entrada violenta, que pega de 1 a 6 jogos. Tá de brincadeira, mano? O Gabigol, lembrar um pouco a jogada, o Gabigol se estranhou com o Fernandinho, mas só que o Fernandinho antes já tinha dado uma cotovelada aqui assim, ó, nessa parte aqui, ó, do Felipe Luiz. Tem lá na minha página no Instagram, né, tem ali o vídeo da cotovelada do Fernandinho. Naquele momento o Fernandinho deveria ter sido expulso. Nem chegaria essa jogada do Gabigol, mas chegou. Tudo bem, eu quero saber se vai haver alguma denúncia em cima do Fernandinho. E ainda teve um pênalti que eles não marcaram. Tudo isso nesse jogo. Era para a gente ter saído com a vitória desse jogo por conta desse pênalti, por conta da expulsão do Fernandinho. E isso aí eles não levaram em consideração. Então ficou essa palhaçada aí. Para mim é uma palhaçada. Isso abre precedentes aí para todo mundo fazer isso. Então todo mundo se sentir injustiçado vai recorrer a STJD para julgamento. Então abre precedentes aí, como diz o Braz, muito perigosos, né? Então tá aí essa bobeira e a gente enfrenta o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo Atlético Paranaense, no próximo domingo, agora, o próximo jogo do Flamengo, às 16 horas no Maracanã. Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. E depois, na quarta-feira, aí sim, o jogo da volta da Copa do Brasil, que já tem o Davi Luiz, que foi expulso por ter xingado o juiz no último lance. Então, o Davi Luiz já está fora desse jogo. O Thiago Maia já está fora, porque recebeu o terceiro cartão amarelo. E aí a gente corre o risco de ficar ainda sem Gabigol e sem Arrascaeta para esse jogo da volta. Só que eles não sabem, o que eles não sabem é que a gente tem outro elenco, a gente tem mais 11 lá no banco. Isso eles não estão contando com isso, né? Estão achando que vai ser fácil. Brasileirão, vamos falar de Brasileirão, já falei do próximo jogo do Flamengo. O Flamengo pega o Atlético Paranaense no próximo domingo, às 16 horas, na 22ª rodada. E depois, eu já venho falando isso há 3 vídeos atrás, e depois começa uma sequência de jogos importantíssimos para o Flamengo alcançar o Palmeiras. Por quê? Depois desse jogo do Atlético Paranaense, quem é o próximo adversário do Flamengo? O próprio Palmeiras. Pelo Brasileiro, 23ª rodada, é o Palmeiras. E então aí vem 3 jogos importantíssimos. Por quê? Se o Flamengo ganha do Palmeiras, a gente diminui a diferença, ganhando, lógico, do Atlético Paranaense primeiro. Passando pelo Atlético Paranaense, né? Aí a gente enfrenta o Palmeiras. Se ganhar do Palmeiras, esse jogo é lá em São Paulo. Se a gente ganhar do Palmeiras, a gente diminui a diferença para 6 pontos, que hoje é de 9. Vamos levar em consideração que o Palmeiras também ganhou o jogo dele e a gente ganha do Atlético Paranaense. Então vamos começar essa sequência aí. A gente diminui para 6. Depois a gente pega o Botafogo do Rio de Janeiro. É o manda do Botafogo, mas a gente pega no Rio de Janeiro. Depois a gente pega o Ceará do Rio de Janeiro. E aí, depois, então vamos botar uma sequência de 4 jogos, né? E depois a gente enfrenta também o Goiás. Então que teoricamente é fácil, né? O Palmeiras, já por sua vez, partindo do nosso jogo, enfrenta o Flamengo em São Paulo, depois enfrenta o Corinthians, é um clássico local. Então o Corinthians, que vem de uma eliminação agora da Copa Libertadores, precisa, né, tem tudo para ser eliminado também da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. Perdeu o primeiro jogo de 2-0, se não tomar cuidado e não conseguir reverter o resultado, vai ser eliminado também. Então ele pega o Palmeiras lá em São Paulo.
Então o Palmeiras pega o Flamengo, pega o Corinthians e depois pega o Fluminense no Rio de Janeiro. Então a sequência do Palmeiras é muito mais difícil do que a sequência do Flamengo. O Flamengo pega o... É lógico que estou respeitando os adversários. O jogo se decide dentro de campo. Quase que não saiu a palavra decide. O jogo se decide dentro de campo. O Flamengo pega o Palmeiras, o Botafogo e o Ceará. O Palmeiras pega Flamengo, Corinthians e Fluminense. Então, nesta sequência, é possível sim que o Flamengo consiga alcançar o Palmeiras aí no número de pontos pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Atlético Paranaense, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, próximo domingo às 16 horas no Maraca. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e inscreva-se agora no canal. Deixe o seu like é muito importante e leva um beijo do gladiador. Valeu!